Momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus! Seu coração já está preparado para receber a palavra? Porque a palavra ela está sempre pronta, gente. A palavra de Deus ela está sempre pronta para ser compartilhada, para ser ensinada, para ser vivida. Agora depende sempre daqui, do nosso coração. Depende sempre da nossa disposição para ouvir, para atender o chamado e para obedecer esse chamado. E falando em chamado, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9 e no verso 62, diz assim, olha: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor Jesus, reunido com o povo, com os discípulos, usa uma parábola acerca da terra, do arar a terra, de preparar. Antes não tinha trator para vir rasgando a terra, cavando para que a semente fosse então lançada. Antes era usado bois em pedaços de galho de árvore, puxando ali aquele junco e abrindo a terra, fazendo aquelas valas na terra, para que o agricultor fosse jogar aquelas sementes e futuramente fosse colher dessas sementes, dos seus frutos que havia sendo plantado. Então o Senhor Jesus, ele pega essa semelhança aí da terra, do arado, do trabalho que dá e joga então para o reino de Deus, para a vida espiritual. Veja bem, como nos dias de hoje um agricultor que investe muito para comprar trator, para que prepare a terra, todo aquele zelo, imagina um terreno cheio de mato, um terreno totalmente desapropriado para a plantação, e ele vai entrar em um tratamento, vai entrar na preparação para então receber sementes, o trabalho que esse agricultor tem, gente. O tempo que ele vai levar, não somente para fazer, mas na realidade para calcular hectares, a quantidade de semente, que semente é boa para aquela terra, o tempo, a estação, é toda uma preparação. E de repente ali que o trator estiver trabalhando, em que a terra estará sendo preparada e de repente o agricultor fala: não, quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada. Ou então após lançar a semente diz: não vou mais plantar essa semente, esse fruto. Vamos tirar a semente de volta, vamos retirar tudo para plantar um outro tipo de semente. Será que tem agricultor que faz isso, gente? Não faz, porque tudo é muito bem calculado. Então o Senhor Jesus pega essa ilustração e fala: por que aquele que quer servir a Jesus, que quer seguir a Jesus, e no meio do caminho desiste, quando vê as tribulações desiste, quando se depara com os problemas, com a situação difícil, diz simplesmente: não vou mais seguir Jesus, e ainda assim essa pessoa vai ter a chance, a oportunidade, o privilégio de entrar no reino de Deus? Não, porque toda pessoa que desiste não chega a lugar algum. E quantas pessoas têm desistido de muita coisa tão facilmente? Quantas pessoas iniciam uma faculdade e quando se deparam a uma matéria difícil, que ela está achando ali dificuldade no aprendizado, ela diz: não vou mais seguir porque isso não é para mim. Quantas pessoas começam um negócio próprio e de repente passa ali 1 mês, 2 meses com a venda lá embaixo e ele diz: isso não vai dar certo, eu vou fechar. Ou então quantas pessoas em um relacionamento, diante da primeira crise, já diz: não dá certo com essa pessoa, é melhor acabar aqui o casamento, o noivado, o namoro, ou seja lá o que for, e
essa pessoa constantemente ela vai estar em desistência. Porque o problema não é externo, o problema não estão nas coisas, está dentro dela. Em todas as vezes que nos depararmos com situações difíceis em diversas áreas da nossa vida, se desistirmos, afinal de contas, do que nos servirá viver? Você talvez aí assistindo tenha dito já desistir de tanta coisa. Tem muitas pessoas que dizem já desistir até mesmo de ser feliz. Como assim? Deus nos deu o dom da vida. Tem muitas pessoas em hospitais lutando pela vida. Tem muitas pessoas em um leito de uma UTI que mesmo respirando mecanicamente, mas ela está lá porque ela quer viver. E temos pessoas aqui fora com saúde, com os membros superiores, inferiores, totalmente perfeito, com a mente perfeita e dizendo que quer desistir de viver, que quer desistir de ser feliz. Se não consegue se manter firme nas realizações seculares, nas coisas da vida dia após dia, como ter certeza de que essa pessoa alcançará a salvação, o reino de Deus? Quantas pessoas iniciaram o seu ministério na presença de Deus? Porque o irmão tal não concordou com a opinião, porque o irmão tal não deu a mão, não abraçou a causa, desistiu. Quantas pessoas têm um chamado de Deus e por causa do trabalho, por causa da família, por causa do eu dela, simplesmente deixa de lado e diz: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais tomar conta do coral, eu não vou mais tomar conta dessa célula, eu não vou mais tomar conta das senhoras, dos jovens, dos senhores, das mulheres, porque tem pessoas ali que são do contra, porque tem pessoas ali que dão trabalho. Não é a pessoa. Na verdade, não são as pessoas, é você. Nada e nem ninguém pode te fazer desistir do seu sonho. As situações da vida não podem fazer você desistir daquilo que você foi chamado para fazer, de jeito nenhum. Só que é algo dentro de você. Não são as situações externas. Não são as dificuldades da vida. Porque nós sempre vemos relatos, quando nós achamos que já ouvimos de tudo, sobre superação, sobre vencer dificuldades, sobre vencer desafios, obstáculos, Deus sempre prepara mais pessoas com dificuldades N, mas que foram superadas. E coloca na nossa frente e vemos ali grandes testemunhos. Testemunhos de fé, testemunhos de milagre, de salvação, de redenção. Esses dias mesmo eu pude ouvir um testemunho, um relato de uma mãe, o qual estava com seu filho de 6 anos de idade. Em sua casa, normal, uma vida normal, mas de repente recebeu visita de familiares, a casa ficou cheia, então geralmente as crianças elas procuram lugares mais distantes para brincar, para se divertir com o coleguinha, com os priminhos, com aquelas crianças que estão na casa. E o filho daquela mulher cai na piscina sem que ninguém visse. Ela percebeu por causa do cachorro da família que sempre estava com a criança. E esse cachorro de repente encontra ela na cozinha, todo molhado. Ela pensou: meu filho está na piscina.
E naquele instante ela sentiu algo pode ter acontecido, mas ela não quis acreditar e ainda assim foi ao encontro. E chegando lá, o filho dela estava no fundo da piscina já morto. Uma criança de 6 anos. E ela sentiu ali a força do próprio Deus, dizendo a ela, vai ficar tudo bem. E ela não desesperou, claro, teve aquela preocupação, meu filho está morto. Chamaram os profissionais, fizeram os primeiros procedimentos, levaram ao hospital e o filho foi dado como morto. Ela chorou. E isso não faz muito tempo, isso foi recente, meses atrás. Ela chorou muito, mas ela falou para Deus, obrigado pelos anos que o Senhor me fez viver com o meu filho. Mas se possível fosse, eu queria o meu filho de volta. E ali em oração, quando ela foi ver o corpinho do filho que já estava para ser preparado, ela orou ao Senhor. Porque antes ela não podia ter filho. Foi diagnosticada como sendo uma mulher estéril. E Deus abriu o ventre dessa mulher e fez ela gerar um filho. E ela lembrou disso. E em cima do corpo do filho morto, ela orou a Deus dessa mesma forma. Ela já estava satisfeita em nunca poder ser mãe, mas Deus realizou nela um milagre. E como aos 6 anos de idade dessa criança, ela estava perdendo esse filho. E Deus naquele momento olhou para aquela mulher e fez com que o segundo milagre na vida dela fosse possível, fosse realizado. E aquela criança que já tinha sido dada como morta, começou então a tossir, colocar a água para fora e aquela criança ressuscitou. Aquela mulher, ao perder o filho, ela não negou a fé. Ela não se revoltou contra Deus. Ela não perguntou para Deus porque se ele não amava, se ele não a queria, porque disso e porque daquilo outro. Ela foi grata pelos anos o qual Deus deu a ela para passar com o filho. Mas ao lembrar do milagre de Deus na vida dela, em dar-lhe um filho, Deus então se compadeceu, se moveu de compaixão por aquela mulher e novamente a agraciou com a volta do filho à vida. E quando o filho volta, ele faz um relato impressionante à mãe. Ele diz que encontrou Jesus, passeou com Jesus, mas Jesus disse a ele, agora volta para sua mãe, porque ela está ali esperando. Imagina só, quando nós declaramos que a nossa fé e a nossa confiança está em Jesus, situações difíceis podem acontecer na nossa vida, mas não quer dizer que eles sejam para nos roubar a fé, para nos distanciar do Senhor, para nos fazer desistir de tudo e de todos. De jeito algum. Muito pelo contrário. Essas situações vêm para provar que tipo de fé nós temos. Que tipo de aliança temos com o Senhor. Porque enquanto está tudo bem, é fácil dizer, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, Jesus é o meu amor, Jesus é o meu tudo. Mas tudo tem ocorrido muito bem, na família, no trabalho, na saúde, está tudo ok. Mas quando uma dessas áreas é atingida, qual é o nosso procedimento? Qual é o nosso comportamento? Simplesmente voltar atrás? Ou olhar atrás, como diz a palavra de Deus? O Senhor Jesus diz,
aquele que decide me servir, me seguir, e depois olha para trás, não é apto para o reino. Por quê? Porque no céu não existe desistência. E dentro de nós, cristãos, nós que dizemos que cremos no Senhor Jesus, não pode haver esse espírito de desistência, de fracasso, de medo, de dúvida, de incredulidade. Assim, momentos de tristezas, assim, momentos de decepções, porque somos seres humanos, movidos também a sentimentos, a emoções. Perdemos um familiar, não vou chorar porque eu sou de Deus. Nada a ver isso. Chore sim, lamente sim, viva o luto sim, mas não negue a fé por isso. Porque se tem um dito popular que nós ouvimos sempre a certeza que temos nessa vida é que um dia iremos morrer. É a única certeza. Porque se nós nascemos, um dia morreremos. Só não sabemos quando, nem como. Aí às vezes está lá um parente, 90 anos, 95, 100 anos, já cansado, já debilitado, já acamado, sofrendo às vezes doenças incuráveis. Aí o familiar está lá, não, porque não pode morrer, não, porque Deus vai curar, porque Deus vai levantar. Gente, bom senso. Já viveu o que tinha de viver. Mas eu não quero perder, então vai orar para virar pedra? Não. Seja inteligente, tenha uma fé inteligente. E o que é pior, muitos se afastam da presença de Deus porque um familiar desse morreu. Nós temos validade. Nós temos alguns anos de vida. E cada dia que vivemos, nós temos que agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. É por isso que a gente faz aquela festinha de aniversário de ano a ano. Por mais que não dê para fazer uma festança, mas compra um bolinho, ou então faz um café da manhã, faz um almoço, faz um jantar, mas nós devemos celebrar por mais um ano de vida que o Senhor nos deu. Sim, agradecer a Deus por mais um ano de vida. Mas nesses casos de pessoas idosas já tão doentes, é um favor para elas descansar. Por que ser egoísta? De querer ter a pessoa a todo custo do seu lado, se aquela pessoa já está em sofrimento. Se não foi da vontade de Deus curar ou levantar da cama, então o milagre de Deus na vida daquela pessoa é a salvação. Porque não importa do jeito que morre fisicamente. O importante é essa pessoa, ela está apta para o reino de Deus ou não? Aonde ela vai viver a eternidade? Se preocupe mais com isso. Se você diz, um dia eu servi a Deus, um dia eu estive na presença de Deus, mas fui muito humilhado, mas fui desprezado, mas fui caluniado. Porque me fizeram isso, aquilo, outro. Saí. Volte. Quem morreu por você não foram essas pessoas, foi Jesus. E Ele, sim, merece, é digno de todo o nosso esforço, de todo o nosso sacrifício, de toda a nossa renúncia para servi-lo. Busque uma igreja que realmente pregue a palavra, que realmente você possa dizer, aqui tem libertação, tem salvação, tem transformação. Igrejas onde não passe a mão por cima do pecado. Igrejas onde não aceitem pecado de estimação. Mas igrejas que vai te levar à verdade.
igreja que vai te ensinar a verdade. Pronto, não é uma igreja que venha te agradar não, porque a verdade é que a gente quer chegar no culto e quer ouvir somente coisas que nos agradem. E o culto é para Deus, não é para nós. Então é a palavra dele que é pregada. Aí se nós queremos mudança na nossa vida, nós temos que aprender a humildade e ouvir a repreensão, muitas vezes quando ela vem. E somente dizer, sim, Senhor, eu preciso de mudança. Sim, Senhor, eu preciso de transformação, para isso eu estou aqui. Porque lembrando, o Senhor Jesus diz, vinde a mim como estáis. Ou seja, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não quer dizer que você vai permanecer dentro da igreja do mesmo jeito que você chegou. Se você tiver um encontro com Deus, a sua vida vai mudar. E isso não é obrigatório. Isso é consequência. Se eu me entrego ao Senhor, a minha vida muda por completo. Amém? Então pense nisso. Pense nisso. Você está apto ou não para o reino de Deus? Apto ou não para entrar no reino dos céus? É apto, aptidão, não é uma questão de merecimento, que merecimento nós não temos. Mas segundo as nossas atitudes, as nossas escolhas, aí sim nós vemos se realmente eu estou apto ou não para entrar no reino dos céus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.